Olá, tudo bem? Está no ar o nosso Alba Notícias. Seja muito bem-vindo. Hoje é quinta-feira, dia 16 de setembro. A partir de agora, você fica muito bem informado sobre tudo o que acontece no Legislativo baiano, além de contar com muita prestação de serviço. Você que está no sudoeste da Bahia e nos assiste pela TV UESB, seja muito bem-vindo também. Confira os destaques da edição de hoje. Caatinga ameaçada. Soluções para salvar a biodiversidade exclusivamente brasileira são apresentadas em audiência pública. Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado apresenta projeto de concessão do Centro de Abastecimento de Salvador, a CEASA de Simões Filho. Incêndio atinge vegetação do Parque Lagoa das Bateias, em Vitória da Conquista. O parque é uma área de preservação ambiental. Eletromobilidade. Prefeitura de Salvador realiza workshop sobre veículos não poluentes. Os ônibus zero emissões. No momento do esporte, os gols da rodada de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. E tem ainda as dicas valiosas da nossa agenda cultural para dias cheios de diversão e arte. A Alba realizou nesta quarta-feira audiência pública virtual com o tema Caatinga e o relatório do IPCC, recatingando esperanças e experiências que realizam sonhos. O encontro foi promovido pela Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia, pela Cooperativa de Produção do Piemonte da Diamantina e pela Associação de Moradores de Brejo da Brásida de Centro-Sé. O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas IPCC das Nações Unidas apontou os impactos do aquecimento global, que está 1,5 graus Celsius acima dos níveis de períodos pré-industrialização, o que tem aí acarretado diversos prejuízos. Confira a partir de agora mais informações. Bioma exclusivamente brasileiro e localizado no Nordeste, a Caatinga já tem 45% da sua biodiversidade perdida, principalmente devido às mudanças climáticas. Essa ameaça à humanidade e ao meio ambiente causa impactos, sobretudo nas comunidades locais. Esse foi o principal assunto da audiência pública. As temperaturas máximas e mínimas estão em elevação. Há uma diminuição, deputado, progressiva da disponibilidade de água no solo, obviamente. Se cai e a gente não tem as plantas, a caatinga, para segurar essa água no solo começa a perder, inclusive emitir carbono, que é o que a gente vê, inclusive, na Amazônia, e o que a gente está vendo na Caatinga, do número de focos de calor. Amazônia, mas o bioma que está sendo mais destruído, onde está sendo realizado mais incêndios, é justamente no bioma Caatinga, na nossa Mata Branca, e é justamente no entorno do Matopiba, que tem a maior quantidade, é uma quantidade recorde de pontos de incêndio, né? Então, quando não é esse desmatamento para aumento da fronteira agrícola, é a exploração de lenha para a produção de aço, que vai para Minas, enfim, é a destruição desse bioma que o estado da Bahia tem 70% do seu território no semiárido. Para reverter essa calamidade, cooperativas como a de produção do Piemonte da Diamantina têm realizado alternativas de preservação do bioma, gerando economia local para o que chamam de recatingamento. A gente tem a agroindústria funcionando com o beneficiamento do licuri e em construção a unidade de beneficiamento do mel, que é justamente para a gente trabalhar a preservação das nossas essências florestais na Caatinga, para a gente poder ter de forma sustentável a geração econômica de renda para as famílias envolvidas aqui no entorno dos nossos territórios. A pesquisadora Francinete alerta ainda para a coerência de soluções para esse problema e sugere a integração de métodos que garantam a segurança alimentar, hídrica e energética nessas regiões. O Nordeste do Brasil tem um potencial imenso de energia, mas é preciso a gente desenhar aquele modelo que a gente quer para a gente, e não o modelo das grandes corporações, que chega aqui
E o que está acontecendo no estado de Pernambuco e outros estados, né? Desmata a caatinga para botar a placa solar, deputado. Então, isso não tem coerência. Essa integração entre a ciência e a população local é o que tem buscado o projeto TEIAS em Santo Sé. A ciência tem que se aproximar cada vez mais da comunidade, como mostrou as outras professoras nas suas brilhantes apresentações, né? Junto à ciência, tem a parte da produção, né? Esse é o nosso setor produtivo, onde várias atividades econômicas são desenvolvidas, né? E fortalecer a produção de capim ovino, né? Junto às comunidades, para transformar essa produção em algo cada vez mais ecologicamente viável, né? De baixo carbono, que é algo imprescindível para manter a economia da Caatinga. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado realizou nesta quinta-feira uma audiência pública virtual para apresentar o projeto de concessão do Centro de Abastecimento de Salvador, a CEASA de Simões Filho. Esta concessão pública será por um período de 35 anos e prevê que o futuro concessionário fique responsável por promover uma requalificação total do equipamento, que inclui a construção de 4 novos galpões, uma praça de alimentação, um novo frigorífico e outras estruturas que são necessárias. Veja como foi a audiência. O projeto Nova CEASA, que terá edital lançado em outubro, já conta com data do início das obras, previstas para o primeiro trimestre do ano que vem. Com a modernização do local, o Centro de Abastecimento, que atende Salvador e região metropolitana, vai contar com melhor qualidade para atender os consumidores e um ambiente mais agradável para os comerciantes. Toda uma infraestrutura que permitirá trabalhar com mais conforto, abrir espaço para, obviamente, novos permissionários, sempre lembrando que nós vamos preservar quem já trabalha, quem já luta no dia a dia, mas nós vamos ampliar e crescer ainda mais e tenho certeza absoluta, que nós vamos nos tornar o equipamento mais importante e moderno do país. A gente entende como entreposto alimentar e atacadista de alimentos, pela sua importância, como dito aqui por todos, o quanto é necessário que esse projeto fale em todos os aspectos em uma cadeia produtiva, também com as diretrizes de combate à fome, trabalho decente, sustentabilidade, um ambiente adequado de comercialização, além da importância de selos sustentáveis e economia pujante. A previsão é que haja um aumento de 33% da área de comercialização em relação à atual CEASA, o que pode acarretar em algo em torno de 36 milhões de reais por mês na comercialização dos produtos. De acordo com a superintendente da SDE, Jucimara Rodrigues, isso refletirá diretamente na produção agrícola do estado, já que a maior parte dos produtos comercializados no centro de abastecimento tem origem na Bahia. Ela abastece os hotéis, abastece todos os mercados. Nós sabemos que na nossa casa, em qualquer uma da casa que de vocês ouvintes que estão aí, nós consumimos produtos da CEASA. Então a CEASA é um equipamento muito importante para nós, né? A nossa expectativa é que realmente essa quantidade, com esses investimentos que vão ser feitos, no mínimo, sejam triplicados. Em parceria com a Conder, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico já está realizando o cadastramento dos feirantes e trabalhadores informais interessados em continuar no local. São dados muito simples, é uma pesquisa importante, é uma pesquisa que a gente tem como extremamente valiosa para que a gente consiga acompanhar essa transição do equipamento. É valioso, nós aguardamos isso, estamos determinados nesse cadastramento e nesse trabalho. A seguir tem um momento do esporte com os gols da rodada de volta pelas quartas de final da Copa do Brasil. E as informações do incêndio que atingiu o Parque Lagoa das Bateias em Vitória da Conquista. Não sai daí, o Alba Notícias volta já. Estamos de volta com o nosso Alba Notícias e vamos direto ao nosso Momento do Esporte.
Muito bem, ao meu lado, Leonardo Costa, para a gente trazer notícias do universo esportivo e para falar principalmente da Copa do Brasil, dos jogos também do final de semana. Já sei que o Bahia volta, enfim, para a Fonte Nova. Grama boa, hein? Novinha, expectativa, né? De jogo bom também, né, Léo? Oi, Milena. Oi, galera de casa. Quintou, né? Último dia da edição desta semana do Momento do Esporte. A gente abre já falando de Copa do Brasil. O Atlético Mineiro confirmou a vantagem e venceu novamente o Fluminense, desta vez por 1-0, garantindo a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Vamos ver os lances. Jogando em casa, o Atlético Mineiro iniciou com pressão enquanto os cariocas priorizaram a marcação. Assustado, o Atlético tentou voltar a dominar. A pressão atleticana continuou e o cruzamento de Mariano desviou no cotovelo de Danilo Barcelos. O VAR apontou e o pênalti foi marcado. Hulk marcou e fechou o placar. Atlético 1, Fluminense 0. E não deu em nada o pedido do Grêmio para que não houvesse torcida no Maracanã nesta quarta-feira no jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Teve torcida sim e o rubro-negro carioca venceu o tricolor de Porto Alegre por 2-0, avançando para a semifinal da Copa do Brasil com 6-0 no placar agregado. Veja. O primeiro tempo do jogo foi truncado, marcado pelo equilíbrio e com poucas emoções no Maracanã. Na primeira chance do Flamengo, aos 23 minutos, Andréas Pereira cobrou falta de longe direto para o gol, mas Breno fez defesa em 2 tempos. Na melhor chance da primeira etapa, Mikael colocou Rafinha para dançar na área e chutou rasteiro, mas Kahneman evitou o gol. No segundo tempo, a primeira boa oportunidade foi do Grêmio. Rafinha fez lançamento para o ataque. A bola desviou em Borja e sobrou para Jonathan. Aos 15 minutos, Renato Gaúcho sacou o Gabigol e colocou Pedro em campo. O atacante foi decisivo e marcou 2 vezes. Uma em cobrança de pênalti após intervenção do VAR e outra aproveitando a sobra de uma bola na trave de Everton Ribeiro. E o Fortaleza venceu o São Paulo com facilidade por 3-1 também nesta quarta. A partida aconteceu na Arena Castelão. Vamos ver. O time de Juan Pablo foi superior durante toda a partida, enquanto a equipe de Hernan Crespo pareceu desligada, com menos intensidade do que o Leão. Os gols do Fortaleza foram marcados por Ronald, Henriques e David, enquanto Gabriel Sara descontou para o São Paulo no finalzinho. Final, Fortaleza 3, São Paulo 1. Agora é hora da gente ver a agenda dos times baianos no Brasileirão. Roda! O Bahia enfrenta o Bragantino neste sábado às 9h30 da noite na Arena Fonte Nova. O confronto é pelo Campeonato Brasileiro. Pela Série B, o Vitória joga contra o Brusque. O duelo está marcado para a próxima sexta, às 4 da tarde, no estádio Augusto Bauer. E pela Série C, o Jacuipense joga contra o Botafogo da Paraíba. O jogo será domingo, às 8 da noite, no Almeidão. Esperamos que seja um fim de semana de saldos positivos para os times baianos neste Brasileirão. E tem notícia boa, viu, Milena, para a galera do boxe. Notícia boa para o boxe, estou sabendo, né? Vem aí um novo espaço, incentivo para os atletas, bacana. Pois é, isso mesmo. O governo do estado lançou edital para a construção de um centro de treinamento de boxe e artes marciais em Salvador. O edital para a contratação da empresa está disponível no site da Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado, CONDER. O centro, que representa um investimento de R$ 4.200.000, vai funcionar no Largo de Roma, na Cidade Baixa. De acordo com a Sudesb, o objetivo é garantir as condições adequadas para a prática do esporte e o desenvolvimento dos atletas baianos das modalidades que têm se destacado em disputas nacionais e internacionais, como exemplo, as Olimpíadas. Agora eu já vou e só segunda, viu? Já vai, a gente nem hoje comentou foi ainda rapidinho, essa notícia, número de atletas, como é que os atletas receberam aí, né, essa informação de ter um novo espaço para treinamento. Você acha que isso é suficiente? Deveria ter mais incentivo, Léo? Na verdade, quando eu conversei com o Herbert Conceição, ainda no início do Momento do Esporte, ele já falou dessa necessidade aqui na Bahia de espaços qualificados. Porque, por exemplo, ele teve a chance de estar sendo treinado por Luiz Dória. Que tem academia, que tem a estrutura, né? Já outros têm o desejo, mas vivem em comunidades que simplesmente, às vezes, só tem uma quadra e não é suficiente para o desejo dele do boxe, né? Às vezes tem um professor dentro da comunidade,
mas não tem esse espaço. Eu conversei outro dia com o Arcelino Popó e ele falou a mesma questão, né, dessas reclamações, dos incentivos que são ainda necessários. Às vezes o pouco para um patrocinador é muito para o atleta, né? A doação de um saco de boxe, de luvas, coisas básicas que eles treinam ali sem ter nada, né? Praticamente no seco, né? Como falando no linguajar do atleta. Justamente quando você vai para pesquisar os valores de alguns equipamentos, são caros para quem ainda está à mercê, à margem da sociedade, né? Mas vamos torcer que mais iniciativas fortaleçam o boxe e outras modalidades aqui no estado, no Brasil e no mundo, né? Porque o esporte é uma ferramenta de transformação social. Com certeza, e qualidade de vida. Agora, antes de você ir embora e de passar o contato para você que está em casa, sugerir pautas, expectativa do jogo do Bahia, não vai ter aquela coisa de dizer qual vai ser o placar, quem vai ganhar, será que o Bragantino leva, vai ter gol do Bahia finalmente, esse técnico como é que tá? Olha, como eu Tem que ter um palpite seu, diga aí. Eu tenho dito que a situação ainda não está muito leve para o Dabov e para o time, né? Sim. Ele tem tentado, mas eu ainda vou dizer que o Bahia precisa levar. Não, eu vou dizer o placar. Vamos dizer 2-1 Bahia, e você? Eu prefiro ficar ali no meio, no 1 mesmo, viu? Pelo menos 1-0? Vitória do Bahia, pelo menos. Pelo menos a vitória do Bahia. E Tá agora bom, eu já vou, Léo. viu? Segunda eu tô de volta. E o telefone para o pessoal participar? Eu não vou esquecer não, calma. É o 719-9602-5318. 719-9602-5318. Até segunda, Milena. Valeu, Léo. Até segunda. Obrigada aí pelas dicas. E segunda-feira vocês também vão ver a resenha, se o meu palpite foi correto ou se foi o dele, tá? Vamos continuar aqui com o nosso jornal, trazendo notícia para você que está acompanhando. Estar com a documentação em dia é essencial para evitar transtornos, não é mesmo? Por isso, se você está precisando emitir documentos novos, aproveite esta oportunidade. O Saque Móvel vai estar até sexta-feira, dia 17 de setembro, no estacionamento do Parque Shopping Bahia, localizado ali na região metropolitana de Salvador. Vamos saber quais os documentos poderão ser emitidos e outros detalhes direto da redação. Oi, Milena. Serão realizados serviços como emissão da primeira e segunda via da carteira de identidade, CPF e antecedentes criminais. O atendimento é de 10 da manhã às 5 da tarde, só até essa sexta. Ao se dirigir ao local, é importante conferir todos os documentos necessários para a realização do serviço desejado. A consulta pode ser feita no site saquedigital.ba.gov.br. Voltamos ao estúdio. É com você, Milena. Muito obrigada, Felipe, pelas informações. Vocês que estão em casa, fiquem atentos à emissão de documentos, porque é importantíssimo. Um incêndio atingiu a vegetação do Parque Lagoa das Bateias, em Vitória da Conquista, e foi controlado na tarde desta quarta-feira pelo Corpo de Bombeiros. O parque é uma área de preservação ambiental. A repórter Andréa Póvoas, da nossa parceira TV UESB, conversou com o capitão Sertão e traz os detalhes para a gente. Vamos acompanhar. O incêndio já foi controlado, mas deixou uma grande área afetada aqui na Lagoa das Bateias. Para falar mais sobre esse assunto, nós estamos com o capitão bombeiro militar Sertão, que é especialista em prevenção e combate a incêndio florestal. Capitão, fala um pouquinho, foi difícil debelar essas chamas? A gente percebeu que até o final da tarde de ontem ainda tinha uma cortina de fumaça por aqui. Nós fomos acionados aí por volta das 11 horas, deslocamos as nossas equipes, né? 3 equipes estiveram no final da manhã, todo o período da tarde e até por volta das 19 horas fazendo esse combate aqui. É uma área extensa, onde a dificuldade maior é exatamente o fato de não permitir que o bombeiro adentre, já que é uma área de charco, né? Então muito perigosa. Então a gente se manteve nos flancos, né? Ou seja, nessas laterais, nas bordas, fazendo esse combate. Não só usando as nossas viaturas, mas ferramental, né? A exemplo de enxada, de foice, né? Mochilas costais também. Então, de maneira a fazer aceiros para que esse incêndio não progredisse, né? Não saísse dessa área. Então, ele se manteve o tempo todo confinado nesta área. Já temos uma avaliação mais ou menos de qual o tamanho dessa área que foi danificada? Nós podemos fazer uma estimativa, entre 10% e 15% da área foi afetada. Mas é uma área extensa, né? Só o perímetro aqui é em torno de 3 quilômetros. Então, se manteve em 2 pontos aqui, onde sofreu a ação imediata dos bombeiros, né, de combate, como também da Secretaria de Meio Ambiente aqui do município, através de seus brigadistas, estiveram presentes também, fazendo esse combate, chegando ao controle por volta aí das 19 horas.
A partir desse momento, estabeleceu-se uma fase de monitoramento, onde a gente acompanha. Então, à noite, o período da madrugada também, nossas equipes estiveram presentes para ver se não havia um risco maior do incêndio se alastrar por uma área fora aqui do Parque da Lagoa das Bateias. Já é possível apontar, né, as causas desse incêndio? Não, normalmente é investigado aí por outro ente público, mas normalmente tem a ver com ação humana, né? Fruto da negligência ou mesmo da ação intencional. É interessante mencionarmos que o Código Penal ele prevê inclusive pena que pode chegar até 6 anos, né? As pessoas que põem em risco a vida, o patrimônio, quando utiliza do fogo. Então, além de outros regulamentos, né? Nós temos aí o próprio Código de Meio Ambiente do município, né? Nós temos as leis de crimes ambientais. Então, tudo isso aí pode fazer com que pessoas sejam alcançadas por esses normativos. Agora o Corpo de Bombeiros nesse período do ano tem um trabalho a mais, né? A gente está acompanhando também incêndios em Guanambi, em Tremedal, Ituaçu. Como é que está sendo esse movimento, capitão? Exatamente. Infelizmente é um problema a nível geral, né? No nosso país, o estado não tem sido diferente. Ainda agora pela manhã nós mandamos equipes para Tremedal. Já temos outras solicitações de outros municípios que estão sendo avaliadas e possivelmente estaremos enviando também combatentes para essas áreas. Infelizmente, o segundo semestre, até por conta da elevação das temperaturas, estamos nesse momento verificando que o índice pluviométrico diminuiu bastante, né? Então são fatores que contribuem, né? Não são eles quem determina quase sempre a ação humana, mas acaba contribuindo e potencializando o incêndio florestal e em vegetação. Ok, capitão, muito obrigado pela sua entrevista. Nós voltamos ao estúdio. No próximo bloco, a Prefeitura de Salvador promove workshop sobre ônibus zero emissões, aqueles que não utilizam combustíveis poluentes. E tem também as dicas da nossa agenda cultural. O intervalo é rapidinho, a gente volta já. Estamos de volta, você está acompanhando o nosso Alba Notícias. E para começar este bloco, para avançar na introdução da frota de ônibus zero emissões em seu sistema de transporte público, a Prefeitura de Salvador realizou um workshop que reuniu instituições públicas, privadas e operadores. Eles tiveram a oportunidade de conhecer as tecnologias disponíveis, apresentadas por fabricantes que desenvolvem veículos que não utilizam combustíveis fósseis. O prefeito de Salvador, Bruno Reis, esteve no evento. Eu acompanhei de perto e trago os detalhes para você. De forma presencial e com público restrito, a Prefeitura de Salvador, através da Secretaria de Mobilidade, recebeu instituições públicas, privadas e operadores para conhecer as tecnologias disponíveis apresentadas por fabricantes, mecanismos de financiamento para a introdução de ônibus zero emissões e modelos de negócio em casos reais de aplicação em outras cidades e países. O secretário municipal de Mobilidade, Fabrício Miller, apresentou o projeto do BRT da capital baiana. Então, essas são as primeiras linhas com uma frota estimada de 100 ônibus aqui na cidade de Salvador. Nós temos dentro do nosso planejamento estratégico, que o prefeito tem liderado nesse início de gestão, uma meta ambiciosa, uma meta bastante arrojada, que são 25% dessa frota de ônibus sendo elétricos. Então essa é uma meta que de fato a gente gostaria muito, eu tenho certeza que existe um esforço muito grande, desde o prefeito até os nossos técnicos que vêm estudando em implementar essa meta. O prefeito Bruno Reis falou da importância de investimento nesse sistema, já que a primeira capital do país enfrenta dificuldades desde que assumiu 1/3 da execução direta do sistema de transporte coletivo. Neste debate global sobre a importância de adotar medidas para mitigar os efeitos das mudanças climáticas no mundo, inclusive participar, ser a primeira cidade do Brasil a aderir ao Compromisso de Paris. Exposições, aulas de dança virtuais, música ao vivo e dicas de livro. Nossa agenda cultural de hoje está recheada de opções para você curtir o final de semana com muita diversão. Tá anotando? Se prepara, roda aí.
Está rolando a exposição 17 ODS para um mundo melhor, lá na Praça Visconde de Cairu, um dos principais pontos turísticos de Salvador, no bairro do Comércio. Inspirada nos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável criados pela Organização das Nações Unidas. A exposição apresenta 18 globos terrestres com 1,8 m de altura, utilizados como suporte tridimensional para a criação artística. Vale a pena conferir, na Praça Cairu, no Comércio. A programação dos aulões virtuais beneficentes da FUNSEB já é um sucesso. Neste sábado, das 14 às 15h30, acontecem os aulões virtuais de swing afro-baiano e suas conexões, com o professor Dan Imperador e dança de reis e rainhas de blocos afros, com Gisele Soares. A ação acontece semanalmente através da plataforma Zoom. Outra dica de exposição é na Roberto Alban Galeria, localizada no bairro de Ondina, em Salvador. A primeira exposição da artista Célia Euvaldo na galeria, que vai até o dia 16 de outubro. Essa também é a primeira mostra individual da artista na Bahia. Nela, Célia apresenta um conjunto inédito de trabalhos em que explora a presença da cor, dando continuidade à sua pesquisa iniciada em 2016. Que tal boa música para hoje? Criada pelo cantor e instrumentista Adriano Magno e com auxílio de Peu Meirelles, eles fazem o melhor do conceito banda baile, um repertório mais do que eclético. As apresentações serão no Rei do Pirão, na Pituba, no Boteco do Caranguejo, no Imbuí e no Portal do Imbuí. Se programe! A dica de leitura de hoje é do livro do colega jornalista Ricardo Ismael, a obra O Menino de Asas Invisíveis, que aborda a saga de um menino que viaja até a África em busca da própria história. Produzido pela Mojumbá Editora, o livro de 40 páginas custa em média R$ 40. Os desenhos são do ilustrador e designer gráfico George Lopes, que utilizou a técnica da pintura manual, seguida da digitalização das obras. Vale muito a pena a leitura. E o presidente da ALBA, deputado Adolfo Menezes, lamentou a morte do fundador do projeto Axé, o italiano Cesare De Florio da Rocca, apresentando moção de pesar nesta última quinta-feira à mesa diretora da Assembleia. O chefe do Legislativo Estadual enalteceu a dimensão social do projeto Axé, o carinho de Laroca pelas crianças e adolescentes assistidas por sua ONG e também, é claro, o compromisso em promover vida digna ao público que escolheu para cuidar. Cesare, que morava em Salvador há mais de 3 décadas, morreu ontem, dia 15 de setembro, aos 83 anos, no Hospital Santo Antônio das Obras Sociais Irmã Dulce, onde estava internado. As causas da morte não foram divulgadas. A gente fica por aqui. Você já sabe que pode rever as matérias e acompanhar a nossa programação também através das redes sociais. Tem o nosso canal no YouTube, Instagram e Facebook e o site oficial da ALBA, al.ba.org.br. Para rever o nosso jornal na TV, fique ligado na reprise do ALBA Notícias, sempre às 7 da manhã. Muito obrigada pela sua companhia e pela sua audiência. Amanhã tem um resumo da semana. Eu espero você. Tchau, tchau.